pessoal, tudo bem? Vamos lá então para a nossa primeira aula do módulo de Direito Constitucional. Nós vamos falar aqui sobre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, pessoal. Vamos lá? Os princípios fundamentais. A gente começa com o artigo 1º da Constituição, que fala que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Tem uma sigla já consagrada pelos estudantes de direito constitucional, que é SOCIDIVAPLU. 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 Memoriza essa sigla, porque com certeza isso aqui vai te ajudar bastante. SOCIDIVAPLU, certo? É uma palavra que não tem sentido? Mas isso cola na cabeça, e quando a coisa cola na cabeça, a gente nunca mais esquece. Então, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. SOCIDIVAPLU. Vai ser útil, tá? Aguarde que quando a gente for fazer as questões, tu vai ver como vai ser fácil sabendo esse SOCIDIVAPLU, certo? Se tu achar dificuldade de decorar o SOCIDIVAPLU, faz cartazes e espalha pela casa, não interessa. O importante é tu passar no concurso, o importante é tu acertar as questões de direito constitucional, certo? Então, enche a tua casa de cartazes se for necessário, mas coloca SOCIDIVAPLU. Decora essa sigla porque vai ser muito importante para a tua vida. Vamos lá então, a próxima slide. O parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Tá? No caso, a gente vai eleger os políticos, para eles fazerem aquele excelente trabalho que eles fazem. Bom, deixa, cara. A gente elege os políticos para que eles façam o trabalho deles lá, né, de representar o povo, né, bem ou mal, mas infelizmente, né, a gente tem a realidade no país de ter maus representantes, né, mas vamos lá, isso não cai na tua prova. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio do representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Diretamente vai ser o quê? O voto, vai ser os plebiscitos, referendos, né? Tudo que o povo vai exercer diretamente o seu poder, né? Então, resumindo, é isso aí. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. O artigo 2º, a única coisa que diz no artigo 2º é isso aí. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A única coisa que eu tenho a dizer sobre isso é que o Legislativo não manda no Executivo, o Executivo não manda no Judiciário, o Judiciário não manda em ninguém aqui manda em ninguém. Cada um é independente e harmônico entre si. Cada um dos três poderes, eles têm a sua hierarquia própria, o seu orçamento próprio, então cada um deles é independente e harmônico entre si, certo? Na próxima aqui então, o artigo 3º, constituem objetivos fundamentais. Lá a gente falou, vamos voltar, peraí, deixa eu só voltar ali de novo. Aqui a gente está dizendo os fundamentos, né? Os fundamentos da República, SOCIDIVAPLU, isso é fundamentos. Agora a gente vai ver objetivos, certo? E objetivos, tu pode ver uma coisa, ó. Parece uma campanha política. E todos eles são verbos. Construir, erradicar, garantir, promover. Dá a impressão que está fazendo uma campanha política, não tá? Eu prometo construir uma sociedade livre, justa e solidária. Eu prometo garantir o desenvolvimento nacional. Eu prometo erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais. Eu prometo promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Votem em mim. Vai dizer que não parece? Então, assim, ó, essa brincadeira que eu fiz, mas assim, ó, memoriza que são verbos, tá? Porque tu pode ver o SOCIDIVAPLU, no SOCIDIVAPLU lá que a gente viu, vamos voltar nele de novo, vamos lá, não custa, né? Vamos voltar no SOCIDIVAPLU. SOCIDIVAPLU, soberania é um substantivo. Cidadania também, dignidade também, valores
também. Pluralismo também. São todos substantivos. E ali, quando tu fala nos objetivos, naquela campanha política aqui, construir, garantir, erradicar, promover, são todos verbos. Então é mais fácil tu memorizar na hora que eles for tentar te confundir os fundamentos com os objetivos, né? Tu vai lembrar que, ó, isso aqui é verbo, isso aqui é objetivo. Isso aqui é campanha política, é objetivo. Entendeu? Então tudo isso vai te ajudar a acertar questões e não perder questões assim numa prova. É fundamental para que tu possa conseguir a aprovação num concurso. Então vamos seguir aqui o artigo 4º então. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Aqui tu vai ver que também são substantivos, tá? Independência, prevalência, autodeterminação, não intervenção, igualdade, defesa, solução, repúdio, cooperação, concessão. Nenhum é verbo. Nenhum é verbo. É tudo substantivo também. Só que não é sociediva plu, tá? Não é sociediva plu. Que o so até teria aqui solução, né? O único que teria é o so, né? Mas aí tu pensa, solução pacífica para os conflitos. E soberania. No caso, a soberania é fundamento. Agora, a solução pacífica dos conflitos já vê que dá uma noção de guerra, né? Então, assim, ó, independência nacional, ou seja, o Brasil em relação aos outros países é independente. Prevalência dos direitos humanos, o Brasil apoia que se tenha os direitos humanos. Aqui não é aceito tortura, essas coisas, entendeu? Então, é a prevalência dos direitos humanos que o Brasil apoia. A autodeterminação dos povos. O Brasil entende nas suas relações internacionais que cada povo é responsável pelo seu próprio destino, né? Eles podem votar, eles podem decidir aquilo que eles querem para si. Que é uma coisa que não acontece em muitos países, mas o Brasil defende isso, né? A não intervenção, né? O Brasil tem o princípio da não intervenção. Igualdade entre os estados, para que todos os estados tenham a sua igualdade. Defesa da paz e solução pacífica dos conflitos, que é praticamente a mesma coisa, que é assim, o Brasil não é um país que gosta de guerra, né? O Brasil não é um país que gosta de se envolver em guerra, ele já se envolveu no passado, mas hoje em dia o Brasil é um país pacífico, é um país que não se envolve em guerras, né? Repúdio ao terrorismo e ao racismo, obviamente, né? Uma coisa que é mundial, né? Também. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Pode ver que tudo isso são relações internacionais. É muito fácil de tu perceber que isso tudo aqui são relações internacionais. Mas, para tu ter certeza mesmo, tu pensa, é verbo, é objetivo, né? É sociediva plu, vai ser fundamento. Agora, relações internacionais, é tudo que sobrou de substantivo, que no caso não é verbo, e que não é o sociediva plu, né? Então, lembrando então que a solução pacífica dos conflitos não é o so do sociediva plu. O so do sociediva plu é soberania, certo? Então, só tem que memorizar isso. Soberania é fundamento. Solução pacífica dos conflitos vai ser o não guerra, né? Entendeu? Então, vai ser uma coisa que é bem voltada para o direito internacional. Então, substantivo, não é sociediva plu, vai ser relações internacionais. Se for verbo, vai ser os objetivos. Tem macete, né? Isso é importante. Quando tem macete, é bem mais fácil, fica bem mais tranquilo de entender. Certo, pessoal? Então, o parágrafo único então, desse artigo 4º, ele vai dizer: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. É o nosso Mercosul, por exemplo, né? O Brasil faz parte do Mercosul. Então, essa é a comunidade latino-americana de nações, certo? Chega de teoria, então vamos para os nossos exercícios. Vamos ver se a aula de hoje foi produtiva, para que vocês possam resolver questões relacionadas aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Começando então com a questão número 1. Os termos da Constituição de 1988 são fundamentos da República Federativa do Brasil, dentre outros. Fundamentos, tá? Fundamentos é o sociediva plu. Então vamos lá. Soberania, so. Cidadania, si. Pluralismo político. Já é a nossa resposta à letra A, né? Vamos ver nas outras, para ver o que não é. Cidadania é.
Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa é o VA, tá, também. E inafastabilidade da jurisdição não tem, sociediva plus não tem inafastabilidade, né? Então, não é a letra B. Dignidade da pessoa humana é o DI do sociediva plus, então é um dos fundamentos. Valores sociais é o VA. Valores sociais do trabalho valores sociais do trabalho, né? Que é o VA do sociediva plus, né? E função social não tem FU, né? É sociediva plus, né? Função social da propriedade não é. Então, esse não é. Letra C, então, não pode ser a resposta correta também. Soberania não tem. A soberania é o princípio, é o SO, né? É um dos fundamentos, né? Igualdade e liberdade, não. Igualdade e liberdade, não. Dignidade da pessoa humana é o DI, tá ok? Esse é. Direito à vida e à saúde não é um dos fundamentos. Ele vai aparecer depois, lá nos outros artigos, mas aqui nesse momento não é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E fraternidade, aí piorou. Então, resposta certa, letra A. Soberania, cidadania e pluralismo político. Vamos aqui então para a questão número 2. É um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Objetivos, lembra dos objetivos? É a campanha política. É aqueles verbos, que é aquelas promessas, né, que a gente brincou ali na hora da teoria. Vamos lá então. A dignidade da pessoa humana. Tá vendo que isso aqui é substantivo, a dignidade, né? Então, não é. A dignidade da pessoa humana não vai ser, então, é o DI do sociediva plus. Então é um dos fundamentos e não objetivos. Conceder asilo político. Até é verbo, só que é o seguinte, conceder asilo político é uma relação internacional. Então, não, né? Seria a concessão de asilo político, por isso que eles colocaram como verbo já para te confundir, né? Para tu não pegar esse macete, o que é verbo é objetivo, não. É que conceder asilo político tu pode ter uma clara noção de que ele é realmente uma relação internacional, certo? Texto da Constituição é concessão de asilo político. Aqui ele botou conceder asilo político, mas igual não é a nossa resposta correta. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, eu prometo. Essa é a nossa campanha política, esse é um dos objetivos, então, da República Federativa do Brasil. A D não é, porque os valores sociais do trabalho da livre iniciativa é o VA do sociediva plus, e o pluralismo, que palavra difícil, hein? O pluralismo político é o PLU do sociediva plus. Certo, gente? Então, resposta letra C, construir uma sociedade livre, justa e solidária. É isso aí. Grande. Os nossos políticos estão lá nos representando justamente para isso, né? Vamos lá. A questão número 3. Na Constituição Federal, a cidadania constitui. A cidadania. Cidadania faz parte do sociediva plus. O sociediva plus é um dos fundamentos. Então, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil não é a campanha política, né? Eu prometo, não. O princípio pelo qual a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, também não, porque ela é do sociediva plus, é o fundamento. Vamos achar o fundamento aqui, então. O princípio referido no preâmbulo e reafirmado como princípio da administração pública? Não. Um dos princípios gerais da atividade econômica? Não. Fundamento da República Federativa do Brasil é a resposta da nossa questão, letra E, alternativa E. Vamos então aqui para a questão número 4. A República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais por diversos princípios. Assinale a alternativa em que não consta um desses princípios. Independência nacional é um dos princípios. Prevalência dos direitos humanos? Também. Igualdade entre os estados? Também é. Nenhum deles é sociediva plus, pode ver, né? Então eles não são verbos também, né? Agora, por exemplo, construir uma sociedade livre, justa e solidária é mais aquela promessa de campanha que é o objetivo, certo? Então vai ser a resposta letra D, construir uma sociedade livre, justa e solidária, porque é tipo uma campanha política, uma promessa, é um objetivo, então não é relação internacional. Defesa da paz também vai ser relação internacional. Resposta correta, então, letra D, que é a que não faz parte das relações internacionais do Brasil, certo?
E a última questão é um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Objetivos é campanha política. Então vamos fazer aquela pergunta, eu prometo? Eu prometo, vamos pegar em cada questão. Eu prometo soberania? Não. Eu prometo garantir o desenvolvimento nacional? É campanha política, então vai ser objetivo, certo? Essa é a nossa resposta correta. Eu prometo pluralismo político? Não. Eu prometo dignidade da pessoa humana? Até poderia ser, só que a dignidade da pessoa humana pode ver que é uma coisa mais genérica, uma coisa mais geral, não é um verbo, né? não é uma promessa, é uma coisa que realmente precisa ter, né? Então, é uma relação internacional isso aqui, né? Dignidade da pessoa... Não, desculpe, relação internacional não. Dignidade da pessoa humana é o Di do Sociediva Plu, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E a cidadania é o Si de Sociediva Plu, também não é. Então, resposta correta, a letra B, é um dos objetivos da República Federativa do Brasil, garantir o desenvolvimento nacional. Certo, pessoal? Essa foi a nossa primeira aula, então, dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, primeira aula de Direito Constitucional. Continue assistindo os nossos outros módulos, adquira os nossos módulos, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Português, Matemática, tudo aquilo que cai em concursos, né, pessoal? Então, vem, se prepara, que a vaga é tua, eu acredito que vocês são capazes de passar em concurso, e se eu puder ajudar com isso, vocês podem estar adquirindo então o módulo completo de Direito Constitucional. Eu acredito que vocês vão chegar nas provas muito bem preparados. Certo, pessoal? Muito obrigado, continue focado e até a próxima aula.